Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Vamos lá, mais uma aula de prevenção e combate a incêndio 1, né? Hoje nós vamos tratar, pessoal, somente da legislação pertinente à prevenção e combate a incêndio. É bem simples de entender, mas o mais importante do entendimento dessas leis é que quando ela surgiu, né, quando que deu aquele start, né, inicial. Pessoal, na realidade, essas leis elas foram incrementadas e ao mesmo tempo elas foram ativamente perseguidas após o acidente da Boate Kiss lá no sul do nosso país. Certo? Então vamos ver quais as leis que regem a prevenção e combate a incêndio. Muito bem. Após aquele, a gente fala incidente, né? Eu acho que foi um acidente, aquela tragédia na Boate Kiss em 27 de janeiro de 2013, né? Houve, na realidade, uma preocupação geral, tanto da população quanto dos órgãos públicos, relativo à prevenção e combate a incêndio. Olha, gente, nós já tivemos acidentes bravos que começaram a cobrança na prevenção desde lá na década de 70, daqueles acidentes trágicos, aqueles incêndios trágicos, tanto lá do Joelma quanto do Andraus em São Paulo. Então, olha bem, demora-se muito para poder aplicar essas leis específicas, né, que são muito importantes dentro da prevenção e combate a incêndio. Os órgãos públicos, eles ficaram atentos a tudo aquilo que aconteceu na Boate Kiss e verificaram que existiam falhas específicas, como existem até hoje falhas específicas sobre prevenção e combate a incêndios. Então, após esse incidente, foi criada, né, a Lei 13.425, né? Juntamente com aquela norma regulamentadora NR 23, elas vão definir todas as medidas necessárias, né, na construção de edificações, em quaisquer tipo de edificações, sempre relativo à parte de prevenção e combate a incêndio. Então, olha bem, a Lei 13.425, juntamente com essa norma regulamentadora 23, a nossa NR 23, elas vão definir todas as medidas necessárias para nós iniciarmos uns projetos de combate a incêndio. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre lei. É lógico que nosso curso não é um curso de juristas, ou seja, um curso específico de lei, mas é necessário que nós saibamos alguns itens específicos dessa lei para não pegarmos de saia justa, né? A Lei 13.425, né, pessoal, ela fez uma revisão em algumas medidas já existentes associadas, sempre para fortalecer e manter sempre a discussão sobre o assunto, né, deixou brechas para a gente discutir o assunto sobre a prevenção e combate a incêndio. De acordo com a própria lei, né, os estabelecimentos estão sujeitos a ela. São todos os estabelecimentos, seja edificações de comércio, serviços, áreas de reunião, coberto, descoberto, cercado ou não, ocupação simultânea, potencial igual ou superior a 100 pessoas. Isso aí sempre a lei rege, está relacionada com... Nós somos sujeitos a esses itens aí. Deixando claro que o principal alvo dessa lei, na realidade, é estabelecer, né, um médio e grande fluxo de pessoas, sejam públicos ou privados. Tem que ter a prevenção, a Lei 13.425. Os principais pontos citados nessa lei são, primeiro, vistorias. Devem ser realizadas pelo Corpo de Bombeiros sempre que possível, né?
Caso a cidade não tenha esse corpo de bombeiro, por algum motivo, né, ou seja, a verificação por parte dos bombeiros e prefeitura deverá enviar uma equipe técnica devidamente treinada para poder fazer essa vistoria. Quanto à estrutura, a estrutura das edificações em questão deve ter capacidade de se manter inabalável durante o tempo de evacuação da área. Olha bem, a estrutura tem que ter estrutura para poder manter durante o tempo todo de saída de todo o pessoal, né? O socorro, quanto ao socorro, deve existir em todos os momentos de utilização da área pessoas capacitadas, né, para a prestação de primeiros socorros. É lógico, pessoal, quando a gente executa um projeto de combate a incêndio, é lógico que nela existem as brigadas, ou seja, os componentes daquela edificação, os membros daquelas edificações, alguns membros de lá, vão ser escalados para participar, por exemplo, da brigada de incêndio. Por exemplo, eu faço parte da brigada de incêndio do Instituto Federal, beleza? Então eu sou um membro da brigada. Então tem que existir essas pessoas capacitadas, primeiro, para prestar os primeiros socorros, combater o início de incêndio, saber utilizar corretamente todos aqueles equipamentos, tá ok? Ou seja mangueiras de hidrantes, extintores de incêndio e assim por diante. Evacuação da área, saber onde está o ponto central de encontro, que é muito importante, ok? Essa lei, ela rege isso também. Quanto às irregularidades, se essas irregularidades forem detectadas por autoridades, as medidas têm que ser tomadas de acordo com as leis vigentes. Olha bem, foi detectada numa vistoria uma normalidade, você não vai receber aquela avaliação que está ok, enquanto você não corrigir essas não conformidades que foram detectadas na vistoria. Então é muito importante, porque varia desde advertência, multa, interdição, embargo e outras medidas pertinentes, dependendo do tipo de irregularidade e do momento da obra que foi notificada. Então, muito importante que esteja todos os itens corretamente, né, executados para a hora que vier a vistoria não for reprovada. Cursos de atualização. Os cursos de engenharia e arquitetura devem adicionar na grade curricular matérias referentes a combate e prevenção de incêndio. Por exemplo, toda engenharia, ela tem engenharia de segurança, engenharia de instituto, engenharia química, engenharia civil, ela tem a disciplina engenharia de segurança. E nessa disciplina engenharia de segurança é obrigatório colocar essa disciplina de combate e prevenção a incêndios e desastres, né? Entretanto, a lei não deixa claro qual que é a carga horária, mas sempre a gente coloca 40 aulas, ou seja, cerca de 36, 33, 34 horas, né, de curso, né, nessas disciplinas, né, o que pode ser um problema, nós poderíamos aumentar um pouquinho mais, né? Beleza? A NR23, ela complementa essa lei 13.425, ela não abrange todos os pontos de um projeto de combate a incêndio. Alguns desses pontos são contemplados com quem? Pela NR23. É muito importante que nós saibamos, né, que toda diretriz, regras para projetos, todos estão lá. Tá ok? A NR23 só se torna lei quando é citada nas diretrizes estaduais ou quando existe alguma carência da mesma. Então, muito importante, o Estado de Minas Gerais, ele cita a NR23 e cita a Lei 13.425. Então, nós temos que seguir todas elas, né? Esclarecido esse ponto, vamos ao que diz a forma genérica desta norma. A NR23 tem como principal objetivo, primeiro, garantir a segurança das pessoas, preservação do patrimônio, primeiramente, segurança das pessoas, então tem que ter extintores, hidrantes, corredores, áreas de escape, tudo isso. Depois, preservação do patrimônio, assim como minimizar danos sofridos ao redor da edificação, porque nós podemos ter
a comunidade ao lado da edificação que sofre também com incêndio, seja ele pequeno, médio ou grande porte. Beleza? É muito importante, né? A NR23 ela garante também isso, que nós tenhamos uma preocupação com a comunidade, ou seja, ao redor daquela edificação. Os principais pontos citados nessa norma, ou seja, na NR23, são o quê? Os tipos de equipamentos que são utilizados, as saídas, como que elas são, como que elas deverão ser projetadas, a sinalização é muito importante. Eu não vou citar, né, que os equipamentos são vários equipamentos, são extintores, sprinklers, ou seja, sinalização, detectores de fumaça, e aí vai, luzes de emergência, tem um monte de coisa dentro da sinalização, como dentro dos extintores tem uma gama, dentro dos sprinklers também tem uma gama, e dentro da parte de mangueiras de incêndio, ou seja, os hidrantes também existem. As saídas, como que elas devem ser dimensionadas, o tamanho, largura mínima que tem que ter, não é verdade? Sinalização, essa sinalização são tantos dos equipamentos quanto os de locais, de equipamentos, de saídas, de mangueiras e demais equipamentos de medidas protetivas. Beleza? Olha que importante. Preparação, os funcionários devem ser constantemente treinados, é o que eu falei para você. A edificação ela vai ter o seu projeto de combate a incêndio e dentro desse projeto de combate a incêndio tem que ter um corpo, uma brigada de incêndio que é dimensionada de acordo com o tamanho da indústria, não é verdade? E dentro dessa brigada eles constantemente têm que ter treinamento, não é verdade? Os extintores. Deve ser extintores para cada pavimento disponível para atender o quê? Os tipos de materiais que estão lá, né? Ou seja, de acordo com os tipos de incêndio disponíveis pelos tipos de materiais que tem lá. Nós podemos ter o quê? Combustível, uma indústria de tinta. Ela tem muito o quê? Material inflamável, não é verdade? Combustível, solventes. Uma indústria de plástico, ela tem muito tipo de materiais sólidos, que são os polietilenos de alta, baixa densidade. Então nós temos os diversos tipos de extintores, né? A, B, C, D e E. Seja curioso, quando vê o extintor, pare, olhe ele, vê o tipo, dê uma olhada em volta, vê o tipo de material, se aquele extintor está de acordo com aquele tipo de material. É muito importante a gente se envolver também nisso aí, né, pessoal? Eu viajei esses dias aí, nesse final de semana, e eu parei num aeroporto e verifiquei que o extintor específico que estava ali não era para aqueles materiais que estavam ali do lado. É interessante. Então, numa vistoria prévia que aconteça isto, aquilo ali tem que ser multado, né? Tem que ser embargado aquele setor até que seja ajustado. Beleza? Os sistemas de alarme devem ter em todos os pavimentos, né, sistemas de alarme que possam ser percebidos tanto na parte auditiva como na parte visual, na verdade, com luzes específicas, sirenes, etc. Esses são os sistemas de alarme, não é verdade? Muito bem. Existem outras normas que complementam tudo isso, né? Por exemplo, a NR23, ela cita, por exemplo, a NBR, uma norma brasileira, 14276, que é sobre a brigada de incêndio. Ela cita também a saída de emergência, como que ela deve ser dimensionada pela norma brasileira 9077. Portas corta-fogo, né, que dividem ambientes dentro de uma fábrica, também. Os hidrantes, os chuveiros automáticos, os sprinklers, extintores, todos eles são regidos por alguma norma específica. Então, note, a legislação de combate a incêndio, ela é ampla. A NR23 ela cita várias normas. Ela cita que os hidrantes, por exemplo, têm que seguir a norma brasileira 13714. E as normas técnicas também, ou seja, aquelas específicas dos bombeiros, né? As ITs, ou seja, instruções técnicas, também citam essas normas brasileiras. Tá ok, pessoal? Essa legislação, pessoal,
todas elas, eu falei nas ITs aí, olha, as instruções técnicas, por exemplo, você pode baixar essas ITs para vocês aí, que é importante. Eu tenho a IT1, a IT2, ou seja, olha a IT, por exemplo, 14, a IT12. A IT12 cita como que você calcula a brigada de incêndio, olha lá, instrução técnica, que está relacionada com o quê? Com a NBR 14276, ou seja, uma complementa a outra, tá ok, pessoal? Muito importante. Norma brasileira, 14325, lá a nossa, a lei, depois NR23, depois vem as NBRs específicas, depois vem quem, pessoal? As ITs específicas de combate a incêndio. Tem todos os itens que forem necessários dentro da sua edificação que você projete, tem como deve ser executado. Como deve ser, por exemplo, construída uma porta de emergência, uma saída de emergência, um compartimento, por exemplo, a separação, você tem duas indústrias com diferentes cargas de incêndio, tem que ter a separação na edificação, qual a espessura da estrutura de alvenaria, tem tudo isso, pessoal. Então nós somos cercados por normas específicas. Um bom projeto de combate a incêndio, ele segue todas essas normas, não é verdade? E faz com que haja proteção de pessoas, patrimônio, não é verdade? Além da comunidade em volta desse estabelecimento. Beleza? Então, muito importante que nós saibamos essas normas. Olha aí, a IT 22 também, tá ok? Eu tenho várias ITs. Vamos ter a IT 44, que é edificações e instalações de agronegócio, controle de fumaça, né? Blocos de carnaval. Olha a IT 39, fala como que deve se comportar ter um bloco de carnaval. Isso é muito importante, pessoal. Como que a IT, por exemplo, 36, ela foi revogada. É um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, ou seja, os para-raios, porque hoje existe uma NBR específica sobre ele, né? A outra que foi as subestações elétricas, que é tratada toda ela na NR10, beleza? Que é uma norma específica sobre a parte elétrica. Ok, turma? Um abraço a vocês e continue prestigiando as aulas, tá ok, pessoal? Um abraço a todos e até mais.